Olá, gente. Tudo bem com vocês? Vamos começar hoje uma aula que associa as energias das moléculas e a constante de equilíbrio. Bem, é lógico que quanto mais estável for a molécula, maior a tendência dela se formar. Então, existe uma relação direta entre energia e constante de equilíbrio. Essa aula vai ter uma demonstração no final que, se você puder compreender a demonstração, tudo bem. Se não, você vai decorar a fórmula que eu vou apresentar para vocês agora, que é o seguinte. E a grandeza importante no estudo da energia é o ΔG, é a energia livre de Gibbs. Muito bem, a fórmula é a seguinte. ΔG é igual a ΔG0 mais RT ln de Kp. Kp é a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. Essa constante Kp é chamada de constante termodinâmica. Tá bom, mas o negócio é o seguinte. No equilíbrio, o ΔG é igual a zero. Então, você vai ficar com a expressão seguinte. ΔG é igual a zero. Então, zero é igual a ΔG0 mais RT ln de Kp. Deslocando o RT ln de Kp para o outro lado da equação, vai ficar assim. ΔG0 é igual a menos RT ln de Kp. Tá bom? Esta fórmula vai ser a fórmula que a gente vai utilizar para calcular ou o ΔG0 a partir da constante, ou a constante a partir do ΔG0. O ΔG0 sempre é mais fácil de calcular, porque você já tem tabelas de entalpia, entropia, energia livre, e vai poder calcular o ΔG da reação tranquilamente. Então, automaticamente, você vai acabar descobrindo quanto é que vale a constante de equilíbrio dessas reações, a partir do ΔG0. Vejamos, então, o exemplo 1. O exemplo 1 diz assim: a 25 graus Celsius foi encontrado que Kp é igual a 7,13 para a seguinte reação. 2NO2 gasoso vai dar N2O4 gasoso. Tá bom. Qual é o ΔG0 dessa reação em quilojoules? Vamos resolver? Bem, observe o seguinte. Primeiro, você tem a reação e tem a constante de equilíbrio. E você quer saber quanto que é o ΔG0 a partir da constante de equilíbrio. O outro detalhe é que essa temperatura é 25 graus Celsius, ou seja, 298 Kelvin. Então, qual é a fórmula que a gente vai usar? ΔG0 é igual a menos RT ln de Kp. Então, aplicando a fórmula do ΔG e o Kp, vai ficar igual assim. ΔG0 é igual a menos RT, o R é 8,314 Joule por Kelvin por mol. Vezes a temperatura, 298 Kelvin. Vezes ln de 7,13. Você deverá pegar uma calculadora e você vai achar o seguinte resultado final. Menos 4.870 joules. Ou, em kilojoules, vai ser igual a menos 4,87 kilojoules. A aplicação da fórmula é fácil, mas você deverá fazer alguns exercícios para dominar bem esta fórmula. Então, vamos fazer um segundo exemplo. Exemplo 2. A pergunta é a seguinte: qual a constante de equilíbrio termodinâmica, quer dizer, ele quer saber o Kp, para a reação? A reação é 2SO2 gasoso mais O2 vai dar 2SO3 gasoso a 25 graus. E o R é 8,314 Joule por Kelvin por mol. Dados: ΔG0 de formação do SO3, menos 370 kJ por mol. ΔG0 de formação do SO2, igual a menos 300 kJ por mol. E o ΔG0 de formação do O2 é igual a 0 kJ por mol, como o ΔH0 para substâncias simples é também igual a zero.
Tá lembrado? Resolvendo. O primeiro passo, então, é calcular o ΔG desta reação, o ΔG0 dessa reação, porque todos os dados estão nas condições padrão. Tudo bem? Então vai ficar assim. Vai ser o ΔG dos produtos menos ΔG dos reagentes. Mas o produto é 2SO3, o reagente é 2SO2 mais 1O2. Então vai ficar assim, 2SO3. Então vai ficar 2 vezes menos 370. Depois, menos 2 vezes menos 300 kJ. O ΔG do oxigênio nem é colocado, porque ele é igual a zero. Então vai ficar assim, faz essa conta, vai ser igual a menos 140 kJ. Esse é o ΔG0 da reação. Bom, então, você vai colocar assim, ΔG0 é igual a menos RT ln de Kp. Então vai ser igual a menos 140 mil joules. O resultado deu 140 kJ, mas quando você vai usar o R, que é 8,314 joule por Kelvin por mol, tem que passar para joule. Então vai ficar assim, menos 140 mil vai ser igual a menos RT ln de Kp, certo? Então vai ficar assim, 8,314 vezes 298 vezes ln de Kp. Tá bom. Então vai ter sinal menos dos dois lados, você vai poder cortar e você vai encontrar, então, no final dessas continhas, você vai encontrar o seguinte, 140 mil é igual a 2.477 ln de Kp. Passa para o outro lado, 2.477, ou passa melhor dividindo, né? Então, ln de Kp é igual a 56,5. Aí você vai pegar uma calculadora e vai descobrir que o Kp é igual a 3 vezes 10 elevado a 24. Uma constante elevadíssima, o que significa o seguinte, não sei se vocês estão lembrados, quando o ΔG é negativo, ΔG0 é negativo, quer dizer que essa é uma reação que ela vai caminhar muito para o lado dos produtos, ou seja, a constante de equilíbrio vai ser muito elevada. Então, o ΔG0 deu um valor igual a menos 140 mil, quer dizer, um baita de um ΔG0, então quer dizer que essa reação vai caminhar muito para o lado dos produtos. Tá bom? Resposta, Kp igual a 3 vezes 10 elevado a 24. Bem, então nós vimos dois exemplos. No primeiro exemplo, a gente teve que calcular o ΔG a partir do Kp e agora calculamos o Kp a partir do ΔG. Então agora vamos ver o seguinte exemplo, que vai ser o exemplo 3. Exemplo 3. Para a reação 2NO2 gasoso dando N2O4 gás, o ΔH0 para essa reação é igual a menos 56,9 kJ. Então agora foi dado o ΔH. E o ΔS0 é igual a menos 175 joule por Kelvin, que é o ΔH, o ΔS0 dessa reação. E a pergunta, calcular o Kp a 100 graus Celsius. Então veja bem. Quando você tem os valores de ΔH0, ΔS0, quer dizer que isso aí é a temperatura de 25 graus. O que você pode calcular é o ΔG0, quer dizer, nessas condições padrão. Mas ele quer a resposta a 100 graus Celsius. Bem, então eu quero que vocês saibam o seguinte. O ΔH é considerado constante quando a temperatura varia. Ele não é rigorosamente constante, mas é aproximadamente constante. O ΔS da reação também é considerado constante com a variação de temperatura. Não é rigorosamente, mas é muito próximo. Então, se considera constante o ΔH e o ΔS. Mas o ΔG não deve ser considerado assim, porque o ΔG é bastante sensível à variação de temperatura. Tá bom, mas a gente vai poder aplicar essa equação, a equação do ΔG, que você deve conhecer, ΔG0 é igual ao ΔH0 menos T ΔS0. Tá certo. Mas eu vou fazer o seguinte, agora eu vou calcular um outro ΔG, que eu vou chamar de ΔG1, quer dizer que não é o ΔG0, e que vai ser igual ao ΔH0 menos T ΔS0. Eu considero o ΔH0 e o ΔS0 como sendo constantes, mas o T vai mudar. Então, por exemplo, se for 100 graus Celsius, ele vai corresponder em Kelvin a 373 Kelvin.
E o ΔG que eu vou achar não é o ΔG0, mas é o ΔG daquela reação naquela temperatura sugerida. É como se fosse um ΔG0. Não é o ΔG0, é o ΔG que eu vou chamar de ΔG1. Tudo bem. Então você calcula o ΔG da mesma maneira. O ΔG vai ser igual a, primeiro, pelo ΔH e pelo TΔS. Você vai fazer a seguinte conta. Quanto é que vale o ΔH0? Menos 56.900 joule. Passei para joule, tirei de quilojoule, passei para joule. Menos TΔS. O T é 373 Kelvin. E o ΔS vai ser menos 175. Faz essas continhas aí, você vai achar um novo ΔG, nessa temperatura nova aí, que vai ser igual a mais 8.380 joules. Tá bom. Então agora você tem o ΔG nessa temperatura, que você vai chamar agora de ΔG1, não ΔG0. Então o ΔG1 vai ser igual a menos RT ln de Kp. Então vai ficar. Bom, o ΔG deu 8.380 menos RT. O R vale 8,314 e a temperatura vale 373 Kelvin. Essa conta vai dar 3.101, que você vai passar agora para o outro lado, dividindo. E aí você vai achar o valor de ln de Kp. O ln de Kp vai ser igual a menos 2,70. Se o ln de Kp é igual a menos 2,70, aí você deverá usar uma calculadora e calcular o Kp a partir do logaritmo. Kp é, então, igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo bem? Acabamos de ver, então, 3 modelos de exercício. O primeiro, nas condições padrão, ou seja, temperatura de 25 graus. Nesse exercício, o primeiro foi dado o Kp e você, então, calculou o ΔG. No segundo exemplo, você teve que calcular o ΔG inicialmente. E a partir do ΔG, você calculou o Kp. E no terceiro exemplo, você teve que calcular inicialmente o ΔG na temperatura de 100 graus Celsius, ou seja, 373 Kelvin, para você começar em seguida com o ΔG calculado, você aplicou na fórmula do Kp, que é aquela fórmula assim, ΔG igual a menos RT ln de Kp. Então você não vai calcular o ΔG0, você vai calcular o ΔG1. Mas o ΔH pode ser o ΔH0 e o ΔS pode ser o ΔS0, uma vez que você os considere como sendo constantes, com a variação de temperatura. Tá bom. Depois que você calculou esse ΔG, que eu estou chamando de ΔG1, quer dizer, não é mais nas condições padrão, aí você aplica a fórmula que nós estamos usando hoje, né, na aula de hoje, que é ΔG é igual a menos RT ln de Kp. Se a temperatura for 298, você chama de ΔG0. Mas se for uma outra temperatura, você vai dar uma outra identificação para esse ΔG. Eu estou identificando como sendo ΔG1, tá bom? Agora, na segunda parte dessa aula, a gente vai fazer a demonstração dessa fórmula. Veja bem, a demonstração não vai ser cobrada, ela é um pouco complexa e você então não deve se preocupar demais. Mas às vezes você consegue acompanhar e memorizar a demonstração. Então vamos lá. Como é que você pode calcular o calor a partir da entropia? Assim, ΔS é igual a Q sobre T. Tirando o Q, isolando o Q, vai ficar assim, Q igual a T ΔS. Colocando na forma diferencial, você vai escrever assim, dQ é igual a TdS. Tá bom? Depois, o trabalho. Como é que você calcula o trabalho? O trabalho você vai calcular assim, P ΔV. A variação infinitesimal do trabalho é igual a PdV. Terceiro, a variação de energia interna, ΔU, como é que você calcula? É Q menos W, é calor menos o trabalho. A variação infinitesimal vai ser igual a dU igual. O Q é TdS, menos o trabalho é PdV. Agora, a variação de entalpia.
vai ser igual ΔH igual a ΔU mais ΔPV. ΔPV, então vejamos, então vai ficar assim. Primeiro, ΔH então vai ser igual ao ΔU. O que é o ΔU? É Q menos W. Então ficaria TDS menos PDV. Mais o ΔPV quer dizer o seguinte, vai ser assim, PDV mais VDP. Tudo bem, aí já vai dar para cortar ó, o menos PDV com o mais PDV. E o ΔH então resume no seguinte, a TDS mais VDP. E agora a variação de energia livre. Variação de energia livre, você calcula assim, ΔG é igual a ΔH menos ΔTS. Então, traduzindo, o que é o ΔH? É TDS mais VDP. Menos, o que é o ΔTS? É TDS mais SDT. Agora, vamos tirar esses parênteses do formato do ΔTS. Então, vai ficar assim, vai poder cortar o TDS e o menos TDS. Então, no final, DG vai ficar assim, VDP menos SDT. Essa é a fórmula final para calcular o ΔG, ou melhor, o DG. Se a temperatura for constante, quer dizer que o SDT vai ser igual a zero. Tá bom. Então, no final, ficaria apenas assim, DG é igual a VDP. Tudo bem? Trocando esse V por, sempre considerando um mol, né? Vai ficar assim, a fórmula seria PV igual a nRT, isolando V ficaria nRT sobre P. Mas se você vai considerar um mol de gás, vai ficar assim, RT sobre P. Bom, então DG vai ser igual a RT sobre P, dP. Tá bom, agora nós chegamos na forma final, diferencial. Agora vamos integrar. Vamos sair de um ponto 1, de um estado 1 para o estado 2. Então vai ficar assim, integral de 1 a 2 de DG vai ser igual a integral de RT dP sobre P, do ponto 1, da pressão 1 à pressão 2. Daí você vai ter o seguinte, vai ficar assim, a integral de DG vai ser G, então ficaria assim, G2, G do ponto 2 menos G do ponto 1 é igual a RT, entre parênteses, vai ficar assim, ln de P2 menos ln de P1. Mas o que é G2 menos G1? G2 menos G1 vai ser o ΔG, que vai ser igual a RT ln de P2 sobre P1. Tudo bem. Agora, considerando a pressão de 1 bar e a temperatura de 25 graus Celsius, para considerar as condições padrão, então eu queria que vocês soubessem o seguinte, a fórmula ficou assim, ΔG é igual a RT ln de P2 sobre P1, né? Mas o que é o ΔG? É G2 menos G1. Mas vamos considerar o estado inicial igual ao estado padrão, então vamos chamar de G0, que é igual a RT ln de P2 sobre P1. Só que o P1 seria a pressão padrão, ou seja, a pressão de 1 bar. Bom, mas você pode notar o seguinte, que você vai ter uma divisão de pressão aí, qualquer que seja a pressão P2, se estiver expressa em bar e a pressão P1 estiver expressa em bar, vai poder cortar a unidade. Tá bom. Daí você vai ter agora a seguinte fórmula. G2 menos G0, eu estou chamando G1 de G0, vai ser igual a RT ln de P2, já que o P1 vai ser igual a 1 bar, então ele já está fora. Então vai ficar ln de P2. Eliminando agora esse índice 2, porque esse índice 2 quer dizer um índice qualquer. Então vai ficar assim, G menos G0 vai ser igual a RT ln de P. Tá. Agora, deslocando o G0 para o lado direito, você vai chegar na seguinte fórmula. G2, ou simplesmente G, é igual a G0 mais RT ln de P. Esse é o cálculo da energia livre para 1 mol de gás. Então, você agora imagine a seguinte reação química. A reação agora é assim, o A vai dar B. E quais são os coeficientes? Os coeficientes são alfa para o A e beta para o B. Como é que você calcula o ΔG dessa reação? Você vai calcular assim, produto menos reagente. Então, vai ficar beta G de B menos alfa G de A. Beta e alfa são os coeficientes da reação. Então, o ΔG vai ser igual a... O que é o beta G de B? Esse beta é um número, é um coeficiente, pode ser 1, 2, 3, tá? Beleza? Então vai ficar assim, beta G0 de B mais beta RT ln de P. Menos, agora, menos alfa G de A, certo? Então vai ficar assim, alfa G0 de A mais alfa RT ln P de A. ΔG, então, é igual a
beta G0 de B menos alfa G0 de A, mais beta RT ln de P de B menos alfa RT ln de P de A. Continuando, ΔG é igual a ΔG0, porque é o beta G0 de B menos o alfa G0 de A. Então, é o ΔG0 da reação, mais RT, colocando o RT em evidência, vai ficar assim, beta ln de P de B menos alfa ln de P de A. Ou, vai ficar ΔG é igual a ΔG0 mais RT ln de P de B elevado a beta. Passei para o expoente, menos ln de P de A elevado a alfa. Logo, ΔG é igual a ΔG0 mais RT ln de P elevado a beta sobre ln de P de A elevado a alfa. Esse P de B elevado a beta sobre P de A elevado a alfa, essa aí tem o formato da constante de equilíbrio, que a gente vai chamar de QR ou QP, porque nós estamos trabalhando apenas com pressões parciais. É o quociente reacional. Bem, quando o ΔG for igual a zero, aí vai ficar assim. Vamos lá. Primeiro, a fórmula final que nós chegamos foi essa aqui. ΔG é igual a ΔG0 mais RT ln de Q. QP é o quociente reacional usando as pressões parciais. Mas no equilíbrio, o ΔG é igual a zero. Então, ΔG igual a zero vai ser igual a ΔG0 mais RT ln de Kp. Agora, Kp é a constante de equilíbrio. Tá bom. Então, agora no equilíbrio, então dá para calcular a constante da seguinte maneira. É só deslocar o RT ln de Kp para o outro lado, vai ficar assim. ΔG0 é igual a menos RT ln de Kp. Se você quiser passar para log na base decimal, ficaria menos RT 2,3 log de Kp. Tudo bem? Então, a fórmula básica da aula de hoje é essa aqui. ΔG0 é igual a menos RT ln de K. Tá ótimo? Bom, então, bom trabalho, bons exercícios. Of the rights of the church where a wedding has been.